Oi, pessoal, tudo bem? Hoje vamos para a parte 4 do caderno de atenção básica número 32. Eu sei que está se estendendo um pouco esse caderno, esse já é o quarto vídeo que eu estou gravando a respeito deste mesmo assunto, mas é que o caderno ele é realmente muito extenso e não tem como eu enxugar tudo o que é importante a gente ver aqui apenas em um ou dois vídeos. Então, por isso que a gente está fazendo por partes, para não ficar também tão cansativo para vocês, e eu consegui trazer tudo que é de fato importante que a gente revise aqui para vocês estarem de fato preparados aí para uma prova. Então, vamos continuar com a nossa revisão. Vamos iniciar falando da doença falciforme, que é uma mutação do gene que produz a hemoglobina. Nesse tipo de condição, ao invés de o paciente produzir hemoglobina A, ele produz hemoglobina S. Essa hemácia, ela não vai ter um formato normal, comum, ela vai ter um formato de meia-lua ou de foice. Vem daí, então, o nome de falciforme. Eu até trouxe, inclusive, a imagem para vocês observarem de uma hemácia normal e a hemácia de uma pessoa que tem doença falciforme. Justamente pela hemácia ter este formato diferente, que a gente tem aí um paciente que muitas vezes tem um problema com a questão da oxigenação, dores abdominais, dores osteoarticulares, e também é aí que a gente vem a ter alguns casos de complicações quando as mulheres que têm doença falciforme e já sofrem com essa questão da hemácia alterada, vêm a gestar e ter possíveis complicações, tanto no parto quanto no pós-parto. Inclusive, para as gestantes que têm doença falciforme, as maiores complicações mais graves, na verdade, as complicações mais graves, costumam ocorrer geralmente ao fim da gestação, ou durante o parto, ou após o parto. A doença falciforme, ela é hereditária, mas para que de fato a pessoa tenha a doença falciforme, ambos os pais dela precisam ter o cromossomo. Ou seja, se somente um dos pais tiver o cromossomo para a doença falciforme, o outro cromossomo saudável, ele vai inibir o cromossomo da doença falciforme e a pessoa não vai desenvolver a doença, ela só vai ter o traço falciforme. Caso os dois pais tenham o cromossomo para a doença falciforme, aí de fato ela vai vir a desenvolver a doença. Inclusive, talvez quem já atua aí ou atua na atenção básica pode ter tido essa mesma experiência que eu. Quando a gente fazia o teste do pezinho em alguns bebês, aparecia o traço falciforme já no teste do pezinho. E o que se fazia? Se realizava uma punção digital de ambos os pais para se confirmar se somente um deles tinha o traço ou se de fato os dois tinham um cromossomo. Porque daí sim a gente sabia que se os dois tivessem o cromossomo para a doença falciforme, a criança viria a desenvolver de fato a doença falciforme. Caso somente um dos pais tivesse o cromossomo, a criança só teria o traço falciforme, que é diferente de ter a doença falciforme de fato. O que ocorre comumente, então, é que pessoas com doença falciforme vão vir a desenvolver uma anemia crônica e as mulheres têm maior risco de abortamento e complicações durante o parto. Uma indicação importante, que é o parto de mulheres que têm doença falciforme, ele deve ocorrer no 8º mês de gestação, porque já no 9º mês de gestação, a probabilidade de ocorrer uma calcificação da placenta é muito alta, então se recomenda que o parto ocorra ainda no 8º mês. Temos também a indicação do Ministério da Saúde de que o parto não seja um parto normal, natural, e sim um parto cesárea, para se ter um melhor controle com relação aos riscos de hemorragia e outros agravos aí que podem acontecer e acarretarem na morte da gestante. No primeiro vídeo dessa série sobre o caderno de atenção básica número 32, a gente comentou que mulheres negras tendem a ter mais casos de anemia e doença falciforme. Essa é outra informação que eu trouxe para reforçar aqui pra gente, justamente porque a gente também comentou que através da eletroforese de hemoglobina, que é um exame que toda mulher negra com histórico de anemia crônica ou doença falciforme na família deve realizar, justamente porque é o único teste em que a gente pode detectar a doença falciforme em adultos. E como a gente comentou também, no teste do pezinho, a gente tem a detecção, então, da doença falciforme, que deve ocorrer, na verdade, idealmente ali nos 5 primeiros dias de vida. Lembrando também que se a gestante for detectada com doença falciforme, ela vai ser acompanhada, então, pelo alto risco. Agora vamos revisar um pouco sobre diabetes gestacional, uma condição um pouco mais comum de a gente acabar vivenciando aí na atenção básica, e ela se caracteriza então pela alteração no metabolismo dos carboidratos na gestante. Então, os sintomas que a gestante vai desenvolver são semelhantes às pessoas comuns desenvolverem também. Então, poliúria, polidipsia, polifagia e perda não intencional de peso. A gestante, ela vai passar a acompanhar também no alto risco e também na UBS de referência, ou seja, ela não vai deixar de fazer seu pré-natal na unidade básica de saúde. Ela vai continuar fazendo ali na atenção básica, mas também vai ter consultas no alto risco.
O diabetes gestacional, ele vai ser diagnosticado quando ele inicia na gestação e ele pode vir ou não a persistir após o parto dessa mulher. Eu trouxe a tabela para a gente dar uma lida que o próprio caderno de atenção básica nos traz com relação aos fatores de risco para o diabetes mellitus. Então, entre os fatores, a gente tem a questão da idade, 35 anos ou mais, sobrepeso, obesidade, disposição central excessiva de gordura corporal, baixa estatura, um crescimento fetal excessivo, ou quando a gente tem ali um polidrâmino, né? Pré-eclâmpsia, hipertensão, antecedentes obstétricos de abortamento de repetição, história familiar de diabetes mellitus em parentes de primeiro grau, ou também síndrome de ovários policísticos. E a gente sabe que quando se trata de um paciente com diabetes, de forma geral, a gente sempre tem que ter um olhar mais atento com relação ao uso de corticosteroides. Com as gestantes, não é diferente. É permitido, sim, o uso de corticosteroides na gestante quando é necessário para maturação pulmonar, mas é importante que se faça um monitoramento dessa gestante constantemente, tá? Então, no caso de precisar maturar o pulmão do feto, não é contraindicado, vai se fazer o uso sim dos corticosteroides, porém é fundamental essa monitorização contínua da gestante. E após o parto dessa mulher, com 6 semanas de pós-parto, é recomendado então que se reavalie a questão da tolerância à glicose dessa paciente. Falando agora sobre doença hemolítica perinatal, essa condição ela ocorre quando não há compatibilidade sanguínea entre a mãe e o feto. O que acontece é que a gente tem uma reação antígeno-anticorpo que gera aí uma hemólise eritrocitária. Eu trouxe, inclusive, um esqueminha para a gente entender exatamente o que acontece e como que acontece, de fato, essa hemólise eritrocitária. De modo geral, o sangue materno e fetal, eles não se misturam, mas podem ocorrer ali alguns pequenos sangramentos durante a gestação que fazem ocorrer esse contato. Isso vai gerar, então, anticorpos IgM, como a gente pode ver ali inicialmente no esquema, que não atravessam a placenta. Porém, posteriormente, a gente tem anticorpos IgG presentes, que vão fazer a ruptura das hemácias fetais quando eles atravessam a placenta. Após isso, o feto vai iniciar, então, com uma eritropoese compensatória à custa da medula óssea, do fígado e do baço. A gente vai ter, então, um feto sofrendo de hidropsia fetal. E, por fim, a gente vai ter uma insuficiência cardíaca congestiva, anóxia e óbito desse feto. É por causa de toda essa cascata de eventos que a gente tem hoje o rastreamento, então, precoce para a doença hemolítica perinatal durante o pré-natal. Em especial, no primeiro trimestre de gestação ou já ali na primeira consulta, o médico vai solicitar o pedido de grupo sanguíneo dessa gestante e fator RH também. Então, de modo geral, todas as mulheres que tiverem um RH negativo e um exame de Cumbis indireto negativo também, e um recém-nascido de fator RH positivo e Cumbis direto negativo, deve receber nas primeiras 72 horas após o parto 300 microgramas de imunoglobulina anti-D. E quando a gente tem ainda casos de abortamento, de mole datiforme, de gestação ectópica, em que o pai é RH positivo e a mãe é RH negativo, também deve ser administrado a imunoglobulina dentro de 72 horas após esses episódios, então. Agora, revisando um pouquinho, então, sobre a hepatite B, a gente tem a triagem para hepatite B durante o pré-natal e é fundamental que também durante o pré-natal se realize, então, a checagem aí das vacinas dessa gestante para hepatite B. Lembrando que ela precisa ter 3 doses de hepatite B para a gente considerar imunizada. No caso de, durante a triagem de pré-natal, essa mulher apresentar um exame para hepatite B positivo, um teste para hepatite B positivo, a gente vai encaminhar automaticamente essa gestante para um alto risco. Um detalhe importante que pode ser cobrado pelas bancas é a questão da administração da imunoglobulina específica contra hepatite B nos recém-nascidos de mãe positiva para hepatite B. Então, eu trouxe essa informação aqui pra gente revisar, porque é muito importante. Então, os recém-nascidos de mãe positiva para hepatite B devem receber preferencialmente, ou seja, preferencialmente isso deve ocorrer nas 12 primeiras horas de vida. Não quer dizer que vai sempre ocorrer dessa maneira, tá, pessoal? Isso é uma coisa importante da gente saber interpretar quando a gente lê as orientações do Ministério da Saúde. Ele diz que o ideal é que seja administrado nas 12 primeiras horas de vida, mas não que obrigatoriamente isso tem que ocorrer nas 12 primeiras horas. É importante vocês terem em mente essa diferença. É importante que esse bebê receba a imunoglobulina específica contra a hepatite B, preferencialmente nas primeiras 12 horas ali de vida dessa criança. Lembrando ainda que ainda ali na maternidade, ele vai receber também a primeira dose da vacina de hepatite B. Isso já é uma conduta de modo geral, né? Mas eu trouxe igual pra gente reforçar, justamente por a gente estar tratando desse tema. E a criança cuja mãe tem hepatite B vai ser acompanhada, então, posteriormente, no serviço de referência, certo?
Para o HIV, a gente também tem uma triagem obrigatória e imprescindível durante o pré-natal. Essa transmissão do HIV para o feto pode ocorrer de forma vertical durante o trabalho de parto e durante a amamentação. Justamente por isso que a gente tem uma total contraindicação com relação à amamentação, mesmo que a mãe faça uso de antirretrovirais. A gente tem um vídeo falando sobre HIV aqui no canal já, onde a gente viu que é fundamental que a gestante que vive com HIV faça uso de antirretrovirais e mantenha sua carga viral baixa, em especial durante a gestação. Então, mesmo fazendo uso desses antirretrovirais e com a carga viral baixa, ali no ideal que a gente espera, ela não vai poder amamentar o bebê e a gente vai ter a indicação aí de parto cesárea justamente por este controle da questão da transmissão, tá? Ser um pouco mais fácil, digamos assim, do conseguir controlar este contato do bebê com o sangue da mãe. Então, a gestante ela deve fazer o uso de antirretrovirais, a monitorização da carga viral e o acompanhamento no serviço especializado, no serviço de referência. Trouxe uma informação importante aqui para a gente saber também com relação à necessidade de se fazer antirretroviral, mesmo em gestantes assintomáticas. Ou seja, se essa mulher não estivesse gestante e ela estivesse assintomática com uma contagem de LT-CD4+, maior que 350, a gente não teria indicação aí de uso de antirretroviral. Porém, como ela está gestante, se faz o uso de antirretroviral igualmente, porque a gente quer prevenir uma transmissão vertical para esse feto. Então, vamos ler aqui o que eu trouxe para vocês. As gestantes assintomáticas, ou seja, com um LT-CD4+, maior que 350, têm baixo risco de progressão para AIDS. Não seriam candidatas a receber o esquema antirretroviral caso elas não estivessem grávidas. Porém, elas realizam o esquema antirretroviral para a prevenção de transmissão vertical. Então, o início desse esquema antirretroviral deve ser precoce, com a associação de 3 antirretrovirais após ali o primeiro trimestre. Então, o indicado é iniciar com esse esquema terapêutico entre a 14ª semana gestacional e a 28ª semana gestacional e se findar esse tratamento após o parto, quando essa gestante tem essa contagem adequada aí de LT-CD4+. E vamos finalizar o nosso vídeo falando sobre sífilis, que é um tema que simplesmente despenca aí também em prova. Então, ela é uma doença infecto-contagiosa causada pelo Treponema pallidum, cuja triagem também vai ocorrer no primeiro trimestre de gestação, assim como o HIV, e a gente vai ter a repetição desses exames lá no terceiro trimestre também. E essa triagem, ela também vai ser realizada mais uma vez lá no momento de internação para o parto dessa gestante. Ela pode ser transmitida de forma vertical, justamente por isso que a indicação é que o tratamento para sífilis ocorra de forma imediata após a identificação, após a testagem positiva dessa gestante. E como a gente vai ver mais pra frente, ele é um tratamento de fácil acesso e econômico também. Lembrando que quando essa gestante não é tratada ou é tratada de forma inadequada e a gente tem a sífilis congênita, que é quando ocorre de fato essa transmissão vertical para o feto, essa sífilis congênita, ela é de notificação compulsória. Isso é uma coisa importante para vocês terem aí nas notas de vocês. Eu trouxe, então, a classificação da sífilis para a gente ver conforme a tabela do próprio caderno. E ela é dividida, então, em sífilis adquirida e sífilis congênita. Quando a gente está falando de sífilis adquirida, a gente está falando, então, da sífilis que somente a mãe possui. Então, não foi transmitido de forma vertical. Quando a gente tem um paciente, então, com sífilis adquirida, a gente vai dividir em recente e tardia. Recente é quando esse paciente se infectou há menos de 1 ano. Então, a gente tem menos de 1 ano de evolução da doença. Nesses casos, a gente vai ter a divisão de sífilis recente em primária, secundária e latente recente. Quando faz mais de 1 ano que esse paciente acabou se contaminando com sífilis, a gente vai ter sífilis latente tardia e sífilis terciária. Já no caso de ter ocorrido a transmissão vertical para esse bebê, a gente vai ter então sífilis congênita. Ela é classificada em recente quando esse bebê é diagnosticado até o 2º ano de vida com sífilis congênita. Quando esse diagnóstico ocorre após o 2º ano de vida, a gente já vai ter o que a gente chama de sífilis congênita tardia. E por fim, a gente ainda pode ter quadro de sífilis congênita precoce. É importante a gente lembrar também que quando a mulher ela está numa fase em que ela está apresentando sinais e sintomas da infecção por sífilis, numa fase mais aguda, mais recente dessa infecção, a possibilidade de transmissão vertical ela é muito maior do que quando ela está em uma fase de latência da infecção.
E a sífilis congênita, ela é também um marcador importante dessa assistência de pré-natal, justamente porque, como a gente comentou lá no início, o tratamento para sífilis é de fácil acesso, é um tratamento econômico e não é uma doença de difícil manejo clínico. Então é importante que a gente consiga manter essa gestante fazendo o tratamento adequado, assídua nas consultas, para isso tudo resultar em um bom desfecho de pré-natal. Eu trouxe também algumas classificações que podem cair em prova para vocês verem com relação ao aborto por sífilis e o óbito fetal por sífilis. Então, eles vão se diferenciar com relação às semanas e ao peso desse feto. Então, quando a gente fala de aborto por sífilis, isso vai ocorrer antes das 22 semanas de gestação ou com um feto que tem um peso menor que 500 gramas. Já quando a gente fala de óbito fetal por sífilis, a gente está falando desse acontecimento após 22 semanas de gestação ou com um peso igual ou maior do que 500 gramas, quando em ambos os casos a mãe é portadora de sífilis e não foi tratada ou foi inadequadamente tratada para sífilis. E por fim, com relação ao tratamento, ele é um tratamento de fácil acesso, mas é importante que a gestante faça exatamente como está prescrito a aplicação da penicilina, tá? Então a gente vai ver de fato como que é essa prescrição de penicilina. Então, quando essa gestante se encontra na fase de sífilis primária, a gente vai ter indicação de aplicação de penicilina intramuscular como dose única. Porém, essa dose única de 2,4 milhão de UI, ela vai ser aplicada nos dois glúteos, ou seja, a gente vai dividir meia dose em cada glúteo. 1,2 milhão em um glúteo e 1,2 milhão no outro glúteo. Isso tudo vai totalizar os 2,4. Já quando a gente tem uma sífilis recente secundária e latente, essa indicação vai continuar sendo de penicilina, porém vão ser 2 aplicações, com a diferença, então, de uma semana entre uma aplicação e outra, totalizando, então, 4,8 milhão de UI nesse esquema terapêutico. E, por fim, quando a gente fala de sífilis tardia, a indicação é de 3 aplicações de 2,4 milhão cada aplicação. O intervalo entre essas aplicações vai ser, novamente, de uma semana e vai se totalizar, então, ao fim dessas 3 aplicações, 7,2 milhão de UI. Lembrando que a forma de aplicação dessa penicilina em todas as fases da sífilis na gestante vai ser intramuscular. Outra coisa importante de a gente salientar aqui é que quando essa gestante falha em uma aplicação, ou seja, ela está em fase de sífilis recente, ela tem que fazer 2 aplicações. Ela aplicou hoje e tem que aplicar daqui 7 dias, né? Que é o intervalo de uma semana. Porém, ela só retorna na unidade básica de saúde daqui a 10 dias. A gente não vai contar a primeira aplicação. Vai ser invalidado o tratamento que ela fez até o momento e a gente vai começar do zero. Então, ela vai fazer de novo a primeira aplicação, daí 7 dias vai vir fazer a segunda aplicação. Isso é uma coisa muito importante, por isso que a gente sempre tem que salientar quando a paciente está fazendo tratamento, da importância dela estar assídua nesse tratamento, tá, pessoal? E outra informação importante que eu não poderia deixar de trazer aqui para vocês é que se a gestante possui alergia à penicilina, ela vai ter que fazer uma dessensibilização a essa droga no centro de referência, tá? Para depois, então, poder fazer o tratamento adequado. Lembrando, pessoal, que a gente tem um vídeo somente sobre sífilis aqui no canal. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E nesse vídeo a gente falou um pouquinho também sobre sífilis congênita, tá? Então, se vocês quiserem fazer uma revisão a mais, revisem esse vídeo também através do link ali na descrição. Esse tema de sífilis, ele é um tema muito cobrado em provas e é um tema que tem muitos detalhes pra gente rever. Como a gente tá falando de todo o caderno e é um caderno bem extenso, eu não posso me ater aí a muitos detalhes com vocês hoje. Mas em breve eu vou trazer um vídeo pra gente conversar aqui no canal somente sobre sífilis congênita. Então, por hora, hoje eu trouxe esses tópicos que são os que mais caem em prova aí comumente, tá? Então, não deixem de colocar aí um asterisco nesse assunto, porque é um assunto que é muito cobrado e vocês precisam ter um conhecimento teórico bem enxuto para ir fazer a prova, tá, pessoal? Bom, finalizando então aqui a nossa parte 4 do caderno 32, em breve nós voltamos aí com a parte 5 para continuar a nossa revisão sobre esse caderno aí que é bem extenso, mas que é de suma importância e muito cobrado em provas de concurso. Um grande abraço, pessoal, nos vemos em breve, até mais!